Nós estamos com esse livro aqui, Profecias do Fim do Mundo, que tem na nossa loja www.lojasagradafácil.com.br, um livro de cabeceira de todo católico, aquele que o católico tem que ter para saber o que vai acontecer. São profecias reconhecidas pela igreja e só as reconhecidas pela igreja. Como será o anticristo? Estamos continuando com o venerável Dom Fultoshin, que é falecido, morreu em 1979, e tem um processo dele aí de beatificação, né? Já era para ser beato aí, porque tem milagre confirmado de cura justamente pela intercessão dele, tá bom? O falso profeta terá uma religião sem a cruz, uma religião sem um mundo vindouro, uma religião para destruir as religiões. Haverá uma falsa igreja. A igreja de Cristo, a igreja católica, será uma delas, mas o falso profeta vai criar uma outra. A falsa igreja mundana, ecumênica e global vai ser uma federação de igrejas e as religiões irão formar um tipo de associação global, um parlamento mundial das igrejas. Será esvaziada de todo o conteúdo divino e será o corpo místico do anticristo. O corpo místico hoje na terra terá seu Judas Iscariotes e será o falso profeta. Satanás o recrutará dentre os nossos bispos. Então você veja, olha, falso profeta terá uma religião sem cruz, já está acontecendo. Na igreja bergoliana, para quem aqui chegou assim há pouco tempo e não sabe o que eu estou falando, é a igreja católica invadida. Nós somos católicos apostólicos romanos, sim, de verdade. Mas tem a igreja que foi invadida, que continua se autodenominando católica, mas só que não é mais, é bergoliana. A bergoliana vem de Jorge Mário Bergoglio, que foi o teste de ferro que colocaram lá antes do Leão Lobo, que agora está vestido de branco. Recentemente, tem um ano aí, pouquinho, que ele morreu, né? E tomou o poder, né? A turma dele tomou o poder, tiraram o Papa Bento XVI do poder e colocaram Jorge Mário Bergoglio no lugar, vulgo Papa Francisco. Então a igreja virou uma igreja bergoliana, dançando conforme a música que Jorge Mário Bergoglio tocava. Porém, ele só tocava as músicas mais pedidas. Uma vez foram reclamar lá, estava uma chuva de crítica de decisões que ele estava tomando e a declaração dele é marcante. Eu só estou fazendo o que foi combinado. Qual é a reclamação aí, gente? Estou fazendo o que foi combinado antes, é só isso, qual o problema? Tá? Ele foi colocado lá para fazer o que ele fez, ele foi colocado lá para fazer mais do que ele fez, mas ele não conseguiu fazer tudo o que era para ele fazer. É porque o Senhor o atrasou. Então ele foi lá e ele achou que em 5 anos, essa gente da teologia da condenação achou que em 5 anos eles iam lá rapar o negócio fora, eles iam simplesmente dar o checkmate aí nos católicos, não conseguiram. Porque um monte de gente reagiu, um monte de gente saiu, rezando em casa. Um monte de gente, por exemplo, um monte de gente simplesmente não foi mais, enfim, certo? E alguns ficaram ainda, mas diminuiu muito. Olha aqui no centro de São Lourenço, ali uma igreja lá que era cheia de gente, eu já vi gente falando que hoje em dia não é mais cheio não, que está vazio. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o falso profeta terá uma religião sem a cruz. E a gente nota que as cruzes estão sumindo dos altares da igreja bergoliana. Tem um padre cantor, padre entre aspas, cantor aí famoso aqui no Brasil, que ele foi um escândalo aí. Não sei se voltou a cruz lá, mas a cruz do altar era desse tamanho, diminuiu, sumiu. Não sumiu, tá aqui, mas é microscópico. Boca feia que fala a maldade dos outros. Simplesmente em plena Páscoa não tinha mais cruz, não tinha mais nada, certo? No altar. Foi escândalo aí. Então é uma religião sem cruz, é uma religião sem sofrimento, é uma religião que tudo pode, tudo convém, é uma religião do amor, é o amor permissivo, o amor pecaminoso, o amor que simplesmente não tem nada a ver com o amor de verdade de Cristo pela igreja e por nós. É esse amor do mundo, é esse amor permissivo que tudo pode. Menos ser católico verdadeiro. Aí também a gente já aceita todas as religiões, todas aceitam, tem que aguentar agora também o professor Emílio, a turma dele, não, e a gente também não quer ir lá, portanto, tchau para vocês. Certo? Uma religião sem um mundo vindouro. Porque nós que somos católicos apostólicos romanos, nós acreditamos na vida eterna. Foi o que o Senhor nos prometeu. Que aqueles que crerem nele e guardarem a palavra terão a vida eterna junto com ele no céu.
Então é isso que nós estamos querendo, é para isso que nós estamos nos preparando. Agora, essa gente não tem um mundo vindouro, a vida é aqui e agora. Acabou, acabou. Certo? Antes era assim, reencarna, depois vamos, sei lá, vira mosquito, volta que nem formiga, mas agora não, agora acabou, acabou. Então é melhor viver agora, aproveitar agora, porque a vida agora, a morte é depois e não tem nada depois da morte. Ficou uma coisa assim, ateística. Então não tem um mundo vindouro, não tem a expectativa das promessas de Cristo, que ele vai voltar, vai julgar os vivos e os mortos, e nós teremos novos céus e nova terra. Não tem nada disso. Mas é claro, ele não pode oferecer isso. O anticristo não pode oferecer nada disso. Ele não tem isso. Isso é de Deus. Isso é de nosso Senhor. O anticristo, o pai dele é o diabo. Ele não tem nada para oferecer a não ser mentira e enganação e inferno. Mas também não vai chegar para as pessoas e falar: venham a mim, estou oferecendo o inferno para vocês pelos lugares grátis. Sai todo mundo correndo. Então tem que inventar, tem que mentir, tem que enganar. Haverá uma religião sem um mundo vindouro, uma religião para destruir as religiões. É o que já está acontecendo. Exatamente o que já está acontecendo. Se você for ver a invasão da igreja nossa, católica apostólica romana, que o Senhor nos tirou de lá, nos trouxe para rezar em casa, se for ver a igreja lá destruída, cada vez mais destruída, é absurdo em cima de absurdo. Se você for ver nos absurdos que eles fazem na Europa, nos Estados Unidos, até aqui no Brasil também, é um absurdo mais que o outro, como nós vimos aqui, numa cidade vizinha nossa, aqui no sul de Minas, que teoricamente é muito católico, o padre, entre aspas, renunciam às ofensas contra a Mãe Terra, renunciam às ofensas contra as árvores, os pecados contra a água. Primeiro é comunhão, em vez de renunciar às obras de Satanás, suas pompas, etc. Não, está renunciando às ofensas à Mãe Terra. Isso é aqui, gente, a poucos quilômetros da gente. Já contei essa história com mais detalhe aqui. Então, é para destruir mesmo. E haverá uma falsa igreja. A igreja de Cristo, a igreja católica, será uma delas. Então virou falsa igreja. Olha, ele faleceu em 79. Tá? E já está acontecendo. Virou o quê? Falsa igreja. A verdadeira é que não é mais. Quem tiver um pouco de cabelo branco aí e estava na igreja há 60 anos atrás, sabe que hoje é muito diferente. Totalmente diferente. Bom, agora deve estar mais diferente nos últimos 7 anos, já não é? Quero nem ver, né? Depois que a gente saiu da falsa igreja, depois da consagração da igreja bergoliana, a Mãe Terra, Pachamama, aquilo lá realmente ficou muito pior. Basta olhar as fotos da decoração lamentável, lastimável, de péssimo gosto. Para mim, minha opinião é essa. De péssimo gosto da Basílica de Aparecida. Péssimo gosto. O templo da Mãe Terra, aquilo lá. É só natureza para tudo quanto é lado, que não tem nada a ver. Porque natureza por natureza já tem o Rio Paraíba ali embaixo. Ali a natureza ainda existe, dá para ver ainda. Sem contar que a própria Basílica tem umas árvores lá, a pessoa pode descansar um pouquinho embaixo da árvore, tá tudo muito bom, mas no templo não devia ter isso aí. No templo não devia ser isso, esses tipos de imagem, tá certo? Então, a igreja católica será uma delas. Haverá uma falsa igreja e a igreja católica será uma delas. Porque agora é a igreja bergoliana. Mas o falso profeta vai criar outra. Não é suficiente que eles já destruíram a igreja, porque não conseguem destruir tudo. Ainda tem católico que está lá enganado, que acha que lá continua sendo igreja, e quando começam a exagerar lá, falar de padre casado, a turma pita aqui embaixo: isso não aceitamos, não pode. O Papa João Paulo II já falou que não pode, o Papa Bento XVI confirmou. Então eles não conseguem fazer tudo o que eles querem. Não pode mulheres padras de jeito nenhum, freira celebrando a missa, como assim? Coitados, né, iludidos, né? Tem freira, entre aspas, que já houve confissão na Amazônia. É isso mesmo que você ouviu. Houve confissão, tá? E não pode, está excomungada por isso. Se não fosse por todo o resto, está excomungada por isso também. Então, veja, a igreja de Cristo será uma delas, mas o falso profeta vai criar uma outra. A falsa igreja é mundana, ecumênica e global. É do mundo, não tem os valores de Cristo, não ensina o que o Evangelho ensina, é ecumênica, junta todas as religiões e seitas nela, e global, ou seja, no mundo inteiro. O que nós estamos vendo? Jorge Mário Bergoglio e agora o Prevost, vulgo Papa Leão Lobo aí, certo? Simplesmente, sistematicamente chamando líderes de outras religiões e seitas dentro do Vaticano,
Para contentar os ortodoxos, até a data da Páscoa eles estão querendo mudar. Ah, tudo bem, também não é minha igreja mesmo, pode mudar a Páscoa. Vão tirar então? Ah, não dá para tirar, os católicos vão chiar, mas por mim tudo bem, eu não estou fazendo conta não, cara, não é minha fé. Agora não mexe no dia da Pachamama, aí não, tá? Porque o cara também é consagrado a Pachamama, participou aí, foi escândalo recente, participou aí de ritual da Pachamama aqui na América do Sul, ajoelhado diante da Pachamama. Prevoste aí, vulgo Leão Lobo. Aí a gente fala, pessoal, o pior católico é aquele que não quer saber a verdade. Pior católico é aquele que fala, não abre meus olhos, cara, tá bom aqui, tá confortável, se que abre meus olhos vai ferir a luz, vai ferir meus olhos, então eu tenho sensibilidade à luz, não posso. Não quer saber a verdade, quer continuar no que é confortável. A mentira é confortável, desconfortável é cair depois disso no inferno. A falsa igreja mundana, ecumênica e global vai ser uma federação de igrejas. E as religiões irão formar um tipo de associação global, um parlamento mundial das igrejas. Isso é o que já está acontecendo. Tanto Jorge Mário Bergoglio, vulgo Francisco, como Prevost, vulgo aí Papa Leão Lobo, eles todos estão aí reunindo seitas e mais seitas, religiões e mais religiões com ele. O que eles podem, eles estão fazendo. Foram até ter com os islâmicos aí, velho. Até com os muçulmanos, tudo. Estão se reunindo com todo mundo, mesmo conosco, até porque nós não queremos. Sai para fora, né? Sai para lá, vai de reto, Satanás. Nós não queremos, queremos a igreja verdadeira. Foi aqui que o Senhor nos trouxe. Mas no mais, está tudo invadido. Está tudo invadido. Olha, tem um ex-espião russo chamado Pacepa, não sei o que, Mion Pacepa. O Pacepa, ele saiu da União Soviética e ele foi para os Estados Unidos pedir asilo político e escreveu um livro chamado Desinformação. Hoje, a mídia usa muito a palavra desinformação para dizer que nós aqui, por exemplo, estamos dando desinformação. Mas, na verdade, a desinformação é o que eles fazem. Eles passam a informação errada para as pessoas e passam, assim, deformada, mas embalada para presente. Claro, que senão não é legal de receber informação deturpada, mentira, né? Então não estão informando, estão desinformando, não estão falando a verdade, resumindo, estão falando a mentira. Daí, como esse termo cresceu na internet, na época dos movimentos de direita que nós tivemos aí recentemente no Brasil e no mundo, então eles se apropriaram da palavra e agora ficam falando. Quando a gente fala a verdade, a desinformação, a teoria da conspiração, não escutem! É isso que eles fazem. Mas a desinformação está lá? Não está aqui. Ao contrário, aqui a gente fala a verdade, lá eles desinformam a pessoa, tá certo? E aí, meus irmãos e minhas irmãs, vai ser um parlamento mundial das igrejas, será um corpo de todo esvaziado do corpo divino. Entenda, eles estão reunindo tudo. E o Pacepa, estava falando do Pacepa, o Pacepa, ele lançou esse livro chamado Desinformação. Lá ele fala que existe um tipo de uma associação mundial de igrejas evangélicas que foi montada pela União Soviética, agora a Rússia, justamente para invadir as igrejas evangélicas também de dentro. No nosso caso, invadiram nos seminários. No caso deles, está invadindo já na cabeça mesmo. E claro que é sempre na cabeça, né? É sempre de cima para baixo, porque primeiro os bispos foram aliciados na nossa igreja, para depois, então, eles colocarem nos seminários pessoas comunistas que não deixam gente com vocação, em vários seminários é assim, que não deixam gente realmente com vocação entrar lá, e aí vai selecionando o que eles querem para o que eles querem. Teve várias pessoas que eu tenho aqui na TV Nossa Senhora de Fátima dizendo isso quando eu comecei a denunciar seminário, dizendo isso a mim, eu tinha vocação, o reitor do seminário me chamou, que normalmente é padre, e falou, é o seguinte, você tem vocação demais, tchau, você não serve. Botou o cara para fora. Tá? Então, isso daí, a invasão é global em todas as religiões, em todas as seitas. É global o negócio. Quanto maior, pior, mais fácil deles invadirem. Só isso. Será esvaziada de todo o conteúdo divino e será o corpo místico do anticristo. Então, essa igreja, que é a reunião das igrejas, é a igreja do anticristo, que é a reunião das igrejas, das seitas, todas numa única religião só, essa daí é a igreja do anticristo, é o corpo místico do anticristo, o que equivale a gente dizer que é o corpo místico do diabo, porque o anticristo é filho do diabo, portanto, entendeu?
É aquela minha ideia que nós tivemos aqui um dia conversando nessa semana que passou, de repente vem aí, né, todos os líderes religiosos, aparece o anticristo aparecendo Jesus, aparece o Buda, aparece aquele deusinho azul lá de várias mãos, lá acho Shiva, aparece isso daí todo mundo junto, como se fosse uma espécie aí adiantada que criou o mundo na verdade, que agora voltaram para mostrar para a humanidade os caminhos, porque viu, vocês quase se destruíram, viu, sem nós, vocês filhos dos deuses, porque quase que o ser humano se destruiu, você viu como é que foi a Terceira Guerra Mundial, horrível, fome, miséria, viu, doença, então, a gente veio aí para curar vocês, para salvar a humanidade. Não seria fácil? E aí eles falam com os seus públicos, cada um com o seu público, o anticristo com os católicos e o falso Buda com os budistas, etc, etc. Não seria fácil? E se por um acaso, por algum motivo, pegar mal, todo mundo sair de um disco voador, né? Bom, numa espaçonave alienígena, bom, nós jogamos isso na mídia, fizemos pesquisa e não colou, mas de repente, se todos aparecerem no céu ao mesmo tempo? E fizer uma corrente mundial de oração, todas as religiões unidas numa só igreja, rezando todos juntos, um só coração, rezando pela paz mundial, e aí de repente, vaft, no céu, aparecem todos os fundadores das religiões e seitas, todos eles lá no céu. Não estou falando daquelas igrejinhas evangélicas pequenas, não precisa, que para elas tem Jesus, né? O anticristo, no caso, vai ser o anticristo. E aparece todo mundo no céu ali, e tudo mais, e todo mundo, deu certo, e eles, nós vamos acabar com a guerra, façam a paz, se ajoelhem diante de nós como um povo dividido e levantem-se como um povo unido, único em torno de nós. Pode ser também. Pode ser uma proposta também, pode ser uma possibilidade. Mas vão juntar as religiões. E como é que eles juntam religiões em torno do anticristo? Nada mal, né? O Buda abraçando o anticristo, né? Vou falar anti-Buda, certo? É que tem isso lá na religião deles, enfim. Mas é o anti-Buda, o anticristo, o anti-Shiva, etc. Um abraçando o outro ali, né? Tudo falsificado. Tá entendendo o que eu estou falando? Então, um parlamento mundial de igrejas será esvaziado de todo o conteúdo divino, será o corpo místico do anticristo. O corpo místico hoje na terra, o corpo agora está falando de nós, o corpo místico de Cristo, da igreja verdadeira, terá seu Judas Iscariotes e será o falso profeta. Satanás o recrutará dentre os nossos bispos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o falso profeta é um bispo que foi da igreja, ou acham que é católico, da igreja bergoliana, claro, né? E o falso profeta é esse aí. Morreu o primeiro, Jorge Mário Bergoglio, vulgo Papa Francisco, veio o outro aí, o Prevost. Esse homem vai levar os católicos desavisados para o anticristo. Vão todos adorar o anticristo, vão todos adorar a besta. Ele e os padres, entre aspas, freis, frades e freiras midiáticos, vão todos adorar o anticristo. Vão começar a falar ilabaiê para lá e para cá. E aí, olha, o que eu quis dizer, essa língua que eu acabei de falar quer dizer ele é Jesus, pode ajoelhar, ilabaiê. E a gente vai ficar só olhando, né, que vai isso, né? Mas aí a gente vai lembrar de Jesus falando, olha, vai enganar todo mundo, enganaria até os eleitos, se isso fosse possível. Não é possível que o Senhor está abrindo nossos olhos antes e não vai permitir. Mas seria possível se o Senhor não tivesse dado essa graça especial da gente conhecer as profecias e nos separar para Ele, é que a gente leve a igreja até o final desses tempos, que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí. Vê como é que o negócio é péssimo? É isso aí que já está acontecendo. Olha, quando eu li essa profecia pela primeira vez, a gente entende uma parte, mas quanto mais chega perto, vai descortinando mais. É muito pior do que eu tinha visto na primeira vez, olha só. Certo? O Senhor está cumprindo as profecias. Ele disse para mim textualmente, o ano passado, tudo tem que acontecer. Tá? Quando eu vi o movimento em torno da eleição, aquela eleição inválida do novo Papa, entre aspas, Papa inválido, eleição inválida, cardeais inválidos, tudo inválido. Quando eu vi aquilo, eu fui na frente do altar da minha igreja doméstica e falei que eu estava lá em casa trabalhando e eu falei para o Senhor justamente isso. Falei, Senhor, se o Senhor quiser, eu vou combater isso, eu vou denunciar.
É só o senhor falar para mim, vai que eu denuncio todo dia esse indivíduo aqui. Eu vou atrás dos podres dele, eu vou descobrir os foras dele e vou denunciar para o Brasil inteiro. O senhor respondeu, tudo tem que acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Iníquos continuem na sua iniquidade, justos continuem na sua justiça. Está acontecendo, vai acontecer, nada pode impedir. Está profetizado que vai acontecer. Também está profetizado o remanescente, o verdadeiro remanescente da Santa Igreja, o pequeno exército do nosso Senhor Jesus Cristo, está profetizado e se cumprem essas profecias todas em nós. Bom, por isso, responsabilidade, fé, confiança, está só começando. Está cansado já? Ah, não é possível, está só começando, nada de cansaço. Sem preguiça, né?